Bom, boa tarde a todos os presentes, aos que nos assistem, nossos torcedores. Se é que a gente tem tido boas tardes, dias e noites, né, nesse início de ano, esses 20 dias especificamente, desde que começou a temporada para nós, uma temporada onde o Joinville está muito abaixo da crítica. Eu lamento muito, eu quero iniciar pedindo desculpas aos torcedores, a quem vive o JEC, assim como nós sentimos muito aqui. Tenho certeza que não era a programação esperada para um ano tão especial, dos 50 anos do clube, que nós tanto esperávamos chegar, com um desempenho tão abaixo como esse. Então, isso muito nos envergonha, nos chateia, faz com que a gente peça desculpas, mesmo sabendo que as desculpas elas não adiantam. Nós precisamos de ação. Eu lamento, mas não me surpreendo em passar por essa situação, lamentavelmente. Porque o Joinville é um clube que sofre há 10 anos, todos nós sabemos, especificamente sofre inícios de temporadas nos últimos 5 anos, então esse não é um filme novo para nós, para a instituição. O Joinville, nas últimas 5 temporadas, de início de janeiro, ele sofre, ele não vence em estreias, o que acarreta uma crise na sequência, um desespero em torno do clube, que é justificável, mas que deixa a gente sempre em maus lençóis. Então esse filme é o mesmo das temporadas anteriores, de 22, de 23, de 24, até mesmo de 25, que nós chegamos numa semifinal, mas sofremos muito, brigamos pelo rebaixamento, uma rodada antes de fechar a primeira fase. O filme se repete com ingredientes diferentes, com uma temporada com regulamento ainda mais cruel, com uma temporada ainda mais cruel também, começando mais cedo, e o Joinville, frágil que está como instituição já há 10 anos, foi presa fácil. Presa fácil para estar na situação que está. E fica o drama ainda maior do que os anos anteriores, porque o formato é diferente, ele é ainda mais cruel, ele nos leva ao quadrangular da morte. De outra maneira, o Joinville já teve nesse quadrangular, sem ele mesmo existir, brigando entre os 4 últimos sempre. O que muda é que agora isso fica muito mais marcado. Nos últimos 3 anos que nos compete aqui nesse clube, quando a gente assume esse desafio, e a gente fala, e o grande intuito nosso foi deixar o JEC vivo. Falei várias vezes, e reitero que essa foi a grande missão. Um clube que poderia nem comemorar o seu cinquentenário. O Joinville correu sérios riscos ali entre 22 e 23 e não chegar aos 50 anos. Podendo encerrar sua linda história com 47 anos de vida, quem sabe chegaria aos 48. Então, repito, não me surpreende o que a gente está passando, porque o JEC está vivo e eu me orgulho de ter colaborado em deixar o JEC vivo, mas só estar vivo não basta. Eu não me contento em só deixar o JEC vivo, o torcedor não se contenta, porque a gente quer mais, a gente precisa mais, o JEC precisa de soluções definitivas, e estar vivo é o primeiro passo, mas ele precisa ser forte novamente, vivo e forte, e o JEC hoje é vivo e frágil. Por isso esse risco bate à nossa porta e nos assola, de um desespero instaurado, de dentro e de fora, desde a primeira rodada do campeonato, quando a gente perde na estreia. Então, como gestão, a gente luta nesses 3 anos para deixar vivo, mas tentar ajudar a buscar uma solução definitiva, e aí leia-se busca de investidores, outras formatações de governança, proposta de SAF, que vai chegar no clube nos próximos 60 dias, 45, isso já é público a todos, espero que a gente consiga dar esse passo, porque, repito, o JEC está frágil já há muito tempo, e isso só vai aumentando a fragilidade, e o pior pode acontecer. Um rebaixamento atrasaria muito a recuperação do JEC. Não acabaria com o JEC, porque ele tem o que jogar ainda esse ano, tem competições nacionais, ele pode subir de divisão, mas certamente atrasará demais essa recuperação do JEC, né? E nós vamos lutar com todas as forças para que isso não aconteça. Todas as forças para que isso não aconteça. Quando eu assumo o clube, em 23, eu sabia de todos os riscos que eu estava correndo, dessas turbulências que nós viveríamos, e vou dizer para vocês, acho até que demorou. E agora está na fase mais aguda do desespero, do torcedor, que eu entendo, não concordo com algumas ofensas que recebemos, mas eu compreendo a indignação. Isso só vai passar quando o JEC tiver uma solução definitiva.
Mas nós temos que falar do agora. O agora são esses 6 jogos que o Jack tem. Depois a gente vê como a coisa vai ficar. Nós temos poderes do clube, conselho deliberativo para tomar as decisões, receber propostas. O fato é que a gente tem 6 jogos, 6 decisões para livrar o clube dessa situação. Vai ser difícil, vai ser muito difícil. Matematicamente, nós temos 25% só de chance de escapar, né? Tem 4 times, caem 3. Tem adversários ali que nem esperavam estar no quadrangular, com um orçamento muito maior que o nosso, que estão lá também. Então, o que eu peço para o torcedor, nesse momento, e vou parafrasear o Charles, ex-presidente que está aqui, não é pelo D'Artagnan, não é por nenhum presidente, é pelo clube, obviamente. O D'Artagnan está de passagem, depois virá outro D'Artagnan, como veio depois do Charles. É pelo Jack. Ainda há tempo da gente recuperar. É lógico que dentro nós estamos devendo e muito. A gente reconhece as falhas, sabe onde errou. Nossa preparação de pré-temporada foi muito abaixo, por decisões erradas nossas, e por talvez ter terminado a temporada já quase em dezembro, né, ali final de novembro. E hoje a gente paga pelas escolhas que fizemos. Tivemos que trocar um treinador logo no início de janeiro, na segunda rodada, tentando corrigir a falta que a pré-temporada nos fez, de treinamento mesmo. Hoje é visível que o nosso time é o pior, não é só a pontuação que diz isso, é o pior desempenho disparado de todos os participantes, de todos, e eles sabem disso, eles são cobrados por isso, os atletas. O Christian de Souza, quando encerra-se essa primeira fase com o vexame de 6-0 que nós tivemos, um dos maiores vexames da nossa história, nós temos uma decisão para tomar na segunda-feira. Ou a gente, mais uma vez, tira todo mundo, que muitas vezes é o que dá vontade, o que as pessoas querem, ou a gente, de maneira racional, tenta tomar a decisão, corrigindo com quem já está aqui e já tem culpa e que tem que corrigir. Não saindo do time, não pedindo para sair no momento mais agudo, como alguns fazem. E nós optamos pela manutenção, porque o Christian veio para cá com a missão de treinar esse time. Algo que foi insuficiente na nossa pré-temporada, lamentavelmente. E definitivamente nós não tivemos tempo de treinamento a partir das rodadas acontecendo, jogos quarta e domingo. E se é uma coisa que nós vamos ter agora é tempo de treinamento, já desde ontem, treinamentos em jornada dupla, CT e Arena, hoje à tarde tem aqui na Arena, para que a gente corrija coisas estruturais nesse time. Internamente nós vamos fazer algumas correções, reforços vão chegar, alguns já vão ser anunciados, alguns vocês já sabem, outros nós estamos esperando. Basicamente 2 volantes e 2 extremas. Estamos vendo também para fechar, quem sabe hoje, mais um meia para substituir o Juliano, que saiu. E com esses novos e com o que a gente tem, recuperar esse grupo animicamente, que hoje nem eles confiam que são capazes de reverter. Haja visto o desempenho que eles tiveram, principalmente nos 2 últimos jogos. É recuperar o mental, treinar e convocar a torcida e pedir um voto de confiança. Depois a gente protesta, depois a gente lamenta e faz as mudanças necessárias estruturais nesse clube. Que, repito, ele precisa ir muito. Ele está vivo, mas só estar vivo não basta. Então, começa hoje aqui no treinamento. Nós vamos fazer um treinamento aberto no sábado, fazer convocação para todas as torcidas e movimentos em torno do clube vir aqui no sábado, apoiar esse elenco, que é o que nos resta, para que a gente comece a nossa primeira decisão na terça-feira contra o Marcílio Dias, começar com o pé direito, e aí todo jogo vai ser decisão. Vão ser jogos dramáticos, é um regulamento que nós não queríamos, fomos votos vencidos, porque judia demais, qualquer time que vá para o quadrangular da morte, vão ser jogos aí de altíssima tensão, e é tudo que a gente não queria estar, mas infelizmente está. Então é isso, torcedor, eu espero que a gente continue juntos nessa batalha até o fim, porque não acabou, por mais que dê a impressão já, e a gente já tenha sofrido muito nesses 20 dias do ano, como se o Joinville já estivesse rebaixado, mas o Joinville ainda não está rebaixado. Então, até onde tiver a última chance de revertermos, nós vamos fazer. E isso começa a partir de terça-feira. Fico à disposição. D'Artagnan, boa tarde. Nós conversamos na sexta-feira, né, antes ainda do 6-0, e te perguntei, né, fomos questionados durante o programa, o Esporte Mania Debate, e aí te perguntei se havia alguma questão
em relação à renúncia, né, pela tua parte. Tu me disseste que não e que pretende e que vai, né, deixar o Joinville praticamente nas mãos da SAF. Todo esse tempo de 45, 60 dias, né, antes, tu, pelo que a gente entendeu, ficarias meio que por trás em um dos cargos. Isso mantém com essa passagem de SAF, independente de rebaixamento ou não? O D'Artagnan, ele segue em algum cargo dentro do Joinville sendo aprovada a SAF? Danuta, aí tem umas duas perguntas em uma. Deixa eu tentar esclarecer, isso é importante. Eu fui perguntado muito de renúncia, se vai sair, porque realmente é uma pressão muito grande. É uma pressão pesada, que é para poucos. Poucos têm coragem de encarar isso, eu tenho essa consciência. Também não me vitimizo, porque ninguém me obrigou a estar aqui nessa posição. Eu me coloquei à disposição em 23 para deixar o Jack vivo e assim estou deixando. Relatando todas as dificuldades que os senhores e as senhoras reconhecem em todos os jogos e temporadas que o Joinville vive. Ele apenas está vivo. Nunca me contentei em dizer que o Jack está bem, que nós estamos com a melhor... Não, porque falta muita coisa. Mas estar vivo é o primeiro passo para a mudança. Então, esse é um ponto. Eu não vou renunciar, exceto se chegarmos à conclusão que isso é bom para o clube. Renúncia alguma, essa instabilidade gera para fora algo muito pior para a instituição. Pressão por pressão, quando eu assumo o clube no dia 1, eu já vi que era um negócio descomunal. Se eu não desistir nas primeiras semanas que eu assumi esse clube, não vai ser agora que eu vou desistir. Que mesmo com esse sufoco todo, ele está melhor do que estava, porque ele tem o que jogar. Ele tem competições nacionais, ele vai jogar agora, vai ter um sorteio acontecendo agora de Copa do Brasil. Então, não há essa hipótese. O que há é uma pressa para que a gente tenha uma solução, porque o D'Artagnan não vai durar para sempre. Quem é o próximo D'Artagnan? Quem é outra pessoa? Para o D'Artagnan que eu digo uma pessoa que vai se deixar à disposição? Tem no conselho? Tomara que tenha. O que não pode é querer implodir por implodir, sem ter solução na sequência. A SAF é uma solução de investimentos que vai ter a governança dela. O D'Artagnan permanece nesse formato como presidente da associação, protegendo o clube no modelo de associação. Simples assim. E aí, entrando em méritos de impeachment, que eu escutei durante a semana, né, um ato que não é oficial, porque circulou em grupos de WhatsApp, né, o ato oficial tem que vir para a mesa do conselho, para e-mail do conselho, essa solicitação, feita por um conselheiro há 8 dias no Conselho Deliberativo, que nunca pisou no conselho, não sabe nem como funciona aquele órgão, buscar 9 assinaturas para pedir impeachment. Mesmo eu sabendo que esse impacto é zero internamente, porque é inconsistente o pedido ali, isso tem um estrago gigantesco externamente. É um ato irresponsável, porque gera ainda mais instabilidade para uma instituição que tem dificuldades para buscar parcerias e apoios. Ontem, por esse ato irresponsável, nós deixamos de assinar um patrocinador importante para o clube. Ele me pediu, D'Artagnan, espera janeiro, fevereiro, ver como as coisas vão acontecer aí, muita estabilidade política, e eu tenho que reconhecer que esse patrocinador está certo. Justamente pelo print que ele me mandou desse documento. Então, tenhamos muita calma nessa hora. Eu não estou aqui para estar à frente do Jack para sempre, muito pelo contrário. Eu já falei que aqui é uma pressão descomunal e eu não desejo para ninguém o que a gente tem passado, o que eu tenho passado. Mas não me vitimizo, porque é onde eu me coloquei. O que não pode é ingratidão e jogo sujo como esse, de buscar meios como esse para destabilizar ainda mais o clube, não o D'Artagnan. Porque o D'Artagnan sabe, a hora que for oportuno para o clube, tiver a solução, sai perfeitamente, porque isso que me propus a fazer, é isso que o Charles se propôs a fazer quando ficou há 2 anos também. Porque é impossível você ficar muito tempo nesse ambiente de tamanha pressão. Todo mundo tem limites. Mas o Joinville ainda não resolveu os seus problemas. E até resolver os seus problemas, eu estou à disposição do clube para fazer isso. D'Artagnan, boa tarde. Você falou sobre mudanças, né, internamente, vinda de reforços, enfim. Estamos num quadrangular, que não tem muito tempo, assim como todo catarinense. Que mudanças são essas, estruturais especialmente, já que você já falou que alguns reforços, né, estão chegando e a gente sabe, teremos mudanças no staff do Joinville, sim ou não, administrativamente falando e também no staff. E com relação também a patrocinadores, né, você falou que o Joinville acabou perdendo, mas durante todo o catarinense a gente tem notado uma dificuldade tremenda, inclusive nos uniformes. Como reverter isso, sabendo que não tem como sustentar um clube desse tamanho sem patrocinador? Bom, Drica, as mudanças elas são inerentes. Obviamente eu entendo o anseio dos torcedores por mudanças
quase que rodada a rodada, quando o desempenho não vem. Né? O Christian de Souza veio há 13 dias, né? Agora acho que 14 ou 15. A gente não pode tentar ficar toda hora mudando, tentando acertar, porque a chance de acertar ela é mínima. Mas, mais do que treinador, tem mudanças estruturais necessárias na instituição, que não são simples de fazer. Né? Primeiro, financeiramente, o Joinville tem que respeitar as possibilidades que tem. Eu tentei, nesses 3 anos que estou à frente, fazer as mudanças que entendi necessárias. Obviamente que nem sempre vou acertar, posso ter errado muitas decisões, mas o meu papel é tomar as decisões. E na nossa estrutura de trabalho, eu desenho que foram 3 ciclos. O primeiro ciclo foi onde o Joinville não tinha calendário para jogar, logo em 23, não havia nenhuma necessidade do Joinville contratar um gerente de futebol, por exemplo. Nós não tínhamos nem dinheiro para isso e nem calendário para jogar. Então a gente teve uma solução caseira de um analista que virou coordenador de futebol, que ajudou na montagem do grupo naquele segundo semestre da base, que nos ajudou com calendário na Copa São Paulo, onde vieram atletas como Porto, Juninho, Vitão. E aquele mesma montagem, a gente conseguiu, no ano seguinte, em 24, a vaga na Série D, que era o que esse clube precisava. Nesse mesmo formato, com as pessoas da casa, com pouco investimento. Aquele time do Fabinho Santos, onde tivemos o Varley, tivemos Cachoeira, tivemos Mamute, conseguimos a vaga. Fechado esse ciclo, a gente entra numa outra tentativa de mudanças, Drica, de estrutura e de pessoas, e de modelo de trabalho, trazendo um profissional experiente de futebol, que era o Felipe Ximenes, fica 17 meses no clube. Esse profissional, que era o coordenador de futebol, passa a ser o gerente de futebol, sob a chancela e experiência desse profissional, Felipe Ximenes, e entramos no desafio do JEC. Mudamos as formatações, gerências, trabalhamos 17 meses nesse formato, e conseguimos, aos trancos e barrancos, que é o que o JEC tem vivido os anos inteiros, os resultados, mais calendário nacional, a vaga na Copa do Brasil esse ano, e vira para esse ano. E para esse ano, num terceiro ciclo, com a saída desse profissional experiente, a gente traz um gerente de futebol, que é o Felipe Gil, que chega em novembro aqui no clube, começa a trabalhar a partir de 1º de novembro, é apresentado oficialmente ali para o dia 20 ou 25 de novembro. Readequamos o modelo de gestão sem um CEO, com gerente administrativo em todas as pastas abaixo da gerente administrativa e gerente de futebol com todas as pastas ali. E esse profissional, que é o Felipe Gil, desde novembro está vendo, optou por não fazer as mudanças já imediatas nas pessoas que estão lá. Né? Entendeu que tem dentro do CT as pessoas para trabalhar, para a partir daí tomar as melhores decisões. Vamos lembrar que nós estamos em janeiro só, né? Esse profissional chegou em novembro. É tão intenso a nossa vida, e esse ano está tão intenso na vida do JEC, que eu tenho falado que parece que nós estamos em agosto. Tamanho é a tensão de tudo. Então as mudanças vão ser feitas, não adianta fazer uma mudança para dar uma cabeça, para dar uma resposta, isso não é uma mudança estrutural. O fato é que o Joinville, se livrando ou não se livrando do rebaixamento, vai precisar de mudanças para seguir, processos mais claros, mais objetivos, mais energia. A gente falou muito de energia ontem na reunião do Conselho, mais energia entre as pessoas que trabalham no JEC. Isso não quer dizer tempo de trabalho, não é porque trabalha mais tempo ou menos tempo. Energia é, às vezes, as pessoas que sentem a pressão que o JEC vive. O JEC vive uma pressão muito grande há muito tempo. Trazer pessoas com energia nova ajuda essa renovação. Então, essas estruturas vão acontecer, Drica, no momento oportuno. Agora é um tiro curto, não adiantava a gente, sair esse profissional específico que não fosse a estrutura de um treinador. O treinador nós optamos por manter, porque ele veio para treinar, e agora vai ter tempo para treinar, e será cobrado a partir de terça-feira para que esses resultados venham. Os patrocínios é uma dificuldade histórica do JEC. A gente já vem falado da dificuldade que o JEC tem ao longo dos anos, mesmo no ano de 50 anos. A gente bateu em várias portas, em portas históricas que já patrocinaram o JEC, e por vários motivos nós não conseguimos. E aí leia-se talvez falta de credibilidade da instituição, ou da própria diretoria, ou dificuldade financeira dos próprios apoiadores. O fato é que a gente não conseguiu os apoios que nós esperávamos. Nós não desistimos, repito, nós estamos no dia 26 de janeiro, né? 27, 28, então os dias estão passando, as empresas estão também voltando, quem não fechou seus patrocínios no final do ano passado, estão voltando à tomada de decisão, e lógico, essa fase do JEC atrapalha, né? Afasta, dá receio de você estampar a sua marca ao JEC. Mas eu não desisti, é uma dificuldade que nós passamos em janeiro. Eu sou otimista, espero que as coisas se revertam, o mais logo possível essa tempestade passe e as marcas venham. O ano está só começando. Repito, o ano está só começando, tem competição nacional para jogar, Copa do Brasil daqui a algumas semanas. Eu tenho certeza, e tem patrocinadores
bem avançados, tinham 2 bem avançados. Um desistiu ontem, infelizmente, eu já relatei. O outro ainda não desistiu, vocês têm visto pela rede social aí alguns spoilers, nós estamos tentando fazer com que isso dê certo, que seria um patrocinador bem, um outsider, né? Alguém fora dos vícios aí de anos e anos de JEC, que poderiam dar até uma energia nova para renovar os apoios ao JEC. Presidente, Rafael, repórter do Ponto Norte de Joinville, antigo ou município de Joinville. Presidente, apesar da campanha da primeira fase, a torcida ficou entre os top 5 assim, de média de público na primeira fase, chegou a ter 6 mil pessoas. Eu sei que o senhor falou no início agora um pouco sobre a torcida, mas como conseguir trazer esse torcedor para essa fase tão decisiva do quadrangular? Como conquistar essa confiança, como o senhor falou? Isso é fundamental, a gente só vai conseguir com a torcida, e eu entendo perfeitamente a indignação, eu entendo os xingamentos, porque o que a gente fez, o Joinville não iniciou a temporada, sendo bem franco, né? O Joinville não entrou em campo, as atuações do Joinville são abaixo da crítica, e nós vamos ter que entrar no cerne do problema e corrigir, e é o que está sendo feito desde de terça-feira, quando começaram os trabalhos, e pedir o voto de confiança do torcedor. Eu sei que isso a gente já fez várias vezes e conseguiu várias vezes. Né? Nessa mesma gestão, conseguiu fazer ações que colocaram 17 mil pessoas no estádio, 16 mil pessoas no estádio, médias de públicos aí que há anos Joinville não tinha. Então a gente vai atrair o torcedor, já tem algumas ações estabelecidas, preço de ingresso a R$20, sócio leva acompanhante, ações que vão ser divulgadas a partir de amanhã para o nosso sócio nas nossas redes sociais, para os nossos torcedores na rede social. No sábado, treino aberto. Então, a loja vai estar aberta também, quem tiver com programação de sábado, vir aqui, dar esse voto de confiança. E eu sei que o torcedor vai responder, porque ele pode estar magoado, com o dirigente, pode estar magoado com o jogador, e está, mas ele quer salvar o time dele. E ele é primordial para fazer isso, como ele fez outras vezes. E então, sendo acionado, sendo convocado, eu imagino que a gente vai conseguir atrair o público necessário para sair dessa situação. Boa tarde, presidente. A gente vê aqui na nossa própria live muita revolta do torcedor, né, com esse atual momento, porque a gente não pode esquecer que o JEC fez uma campanha pífia nessa primeira fase do Campeonato Catarinense. Com o regulamento que favorece ou não, a campanha foi horrível, né? Tanto é que ficamos em último com 12 times. O campeonato não, a Copa Santa Catarina, quando o Joinville chegou na final contra o Figueirense, iludiu o senhor e a comissão técnica? Você acha que ali foi o grande erro, que o Joinville não tomou uma tomada de decisão para mudar o técnico, onde vocês acompanharam o treinamento e viram que o Joinville não estava com o treinador à altura para a sequência do Campeonato Catarinense? Que vocês identificaram, isso ficou claro ontem na reunião do Conselho. Por que não foi feita a mudança lá atrás para que os resultados fossem melhor agora? E a questão de patrocínios também. É importante ressaltar que o diretor ia sair e você sabia que ele ia sair, já acho que, se não me engano, desde agosto, né? Por que não contratou um departamento de marketing, um gerente de marketing, antes dessa mudança, para que setembro já começasse a trabalhar a busca de patrocinadores e ficou a permanência de um que ia sair buscando patrocínio? Porque, geralmente, quem vai sair não tem, talvez, a mesma pegada de alguém que chega com sangue novo, né? Charles, essa é uma excelente pergunta. Ir para a final da Copa Santa Catarina é um problema bom, né? Convenhamos que é um problema bom você chegar em qualquer final. Então, antes o Joinville montava seu time, realmente ele não ia para a final da Copa, ali por setembro ele já tinha tempo suficiente para montagem, para se preparar e para montar. E também não dava certo, também o Joinville patinava muito. Mas, obviamente, ter chego ali, acho que a final contra o Figueirense foi lá por dia 26 de novembro, né? Acho que foi naquela última semana, não sei precisar. Ele retarda a montagem, porque você continua observando os atletas que ali estão. Nós estávamos encerrando um ciclo com pessoas que estavam naquele movimento que levou o time até a final e trazendo um novo profissional para preparar um novo ciclo. E naquele momento a gente tinha que respeitar eticamente quem estava encerrando um ciclo, quem estava chegando para a tomada de decisão. E nós, talvez, imagino que sim, perdemos tempo e talvez contratações que poderiam ter sido já iniciadas em novembro, porque estávamos focados no desempenho da Copa. Se iludindo ou não, né? Pode usar o termo que for. O fato é que nós avaliamos se seguiríamos com a comissão técnica. Chegar numa final, credenciava a comissão técnica uma resolução onde ele tirou o Joinville de um fator pós-Série D muito difícil e levou a uma final. E nos próprios treinamentos daquele período,
nós já identificávamos que tínhamos que ter outros gatilhos de treinamento, de tática, que nós não vimos durante a Copa e que teríamos durante a preparação da pré-temporada, durante 1º de dezembro em diante. E o tempo passou em dezembro, a gente não identificou isso chegando, e quando vira o ano, já estreia no Catarinense dia 7. Então, certamente, se não só em contratações, que talvez a gente acabou perdendo algumas, certamente na questão de treinamentos técnico e tático, o Joinville sentiu muito. O Campeonato Catarinense ele é muito justo, os times são muito organizados, não digo nem qualidade técnica, mas eles são todos organizados. E o Joinville entrou extremamente desorganizado nessa competição taticamente e está sentindo. Nós identificamos isso num jogo treino contra o Brusque aqui. Nós temos um jogo treino contra o Brusque aqui, um time tecnicamente parecido com o nosso, não destoou, foi um jogo treino disputado, mas um time extremamente organizado, e o nosso ali a gente viu que precisava organizar demais. E ali o nosso sinal de alerta aumentou, iniciamos o campeonato tentando ver se conseguimos reverter, e joga a segunda rodada, a gente viu que teria que tomar decisão. Então, certamente, perdemos tempo sim, Charles. A gente está pagando essa dificuldade, e ela é preço das decisões tomadas ali na virada de ano. Iludidos ou não pela Copa Santa Catarina, o fato é que hoje a gente disseminou a primeira fase com um ponto só. E não bastasse só um ponto, com desempenho extremamente abaixo dos demais. Cabe agora corrigir, eles sabem disso, o treinador está aqui só para isso, foi contratado para isso, é reconhecido que tem essa competência para fazer essa organização, e ele vai ter que fazer. É isso que a gente espera. A dos patrocínios, sim, Charles. Eu não credencio, porque esses patrocínios de vendas mais complexas, Charles, de marcas, de investimentos mais altos, não é nem um profissional que vai fazer, um contratado. São abordagens feitas pelo presidente, né? O presidente e o vice. E eu tenho participado de todas elas, tenho tentado, e tenho tido essa dificuldade. Então, não credencio isso ao profissional especificamente. Continuo desde o final do ano tentando, continuo esse ano, não desisti. Espero ter novidades o quanto antes. O jogo é só terça, quem sabe a gente possa ter novidades. Então, a dificuldade ela é pelo que eu citei mesmo, talvez pelo afastamento do Jack, por dificuldades de agora de ver que o caminho o Jack vai. Então, tem alguns fatores que te fazem estar nessa dificuldade. Artanhan, precisamos falar um pouquinho mais, talvez mais incisivo, sobre o Christian, né? Foi bancada a permanência dele aqui, dos 4 times, o único que não mudou foi o Joinville, né? Você falou um pouco, e o Christian também enfatiza muito essa questão de não ter tido tempo para treinar, mas todas as equipes tiveram o mesmo calendário e o Joinville teve a pior campanha. Ou seja, o Christian chegou aqui na segunda rodada e os outros treinadores também tiveram o mesmo tempo que o Christian teve, e equipes tiveram um desempenho maior do que o do Joinville. Assim, o torcedor ele não está, talvez não entendendo ou não está assimilando isso, porque o Joinville ele não vem numa crescente, o Joinville vem numa decrescente dentro do campeonato, né? Ele começa de uma forma e vem caindo e termina a primeira fase tomando uma goleada lá em Chapecó. Ou seja, o trabalho do Christian não vem numa crescente para a imagem do torcedor, e talvez muitos de nós aqui vem numa decrescente. Gostaria que você explicasse um pouquinho para o torcedor, de uma forma um pouco mais objetiva, mais incisiva também, o porquê da permanência do Christian, sendo que o trabalho dentro do Joinville não vem sendo feito ou não vem apresentando os resultados que era para ser feito a partir da chegada dele. Bom, vamos lá. Eu repito que a nossa pré-temporada foi ruim, e talvez os outros times estão melhores porque fizeram pré-temporadas melhores, se organizaram melhor, mantiveram seus técnicos e estão colhendo os frutos. O Joinville, ao optar pelo Christian na terceira rodada, né, que ele entra na terceira rodada, opta por um cara que vai organizar o time, taticamente, treinar os gatilhos posicionais básicos que o Joinville não estava fazendo, e definitivamente ele não teve tempo para treinar. Isso pode ser tratado como muleta, mas se tem uma muleta que ele tem, é essa. Ele não teve tempo para treinar. E aí cabe numa decisão dessa, realmente, os resultados depois na sequência foram ruins. Teve aqui um desempenho razoável contra o Criciúma, segurando um time forte, e depois derreteu. Derreteu porque os atletas derreteram também, muitos atletas sentiram a pressão depois na sequência, por isso os reforços. Obviamente os reforços talvez tenham um nível técnico parecido com os que nós temos aqui, mas eles vão vir com a mente limpa, não pressionados como os que já estão aqui, e dentro desse bloco, fazendo uma sustentação com os que já têm, possivelmente esquecer. Eu vou conversar com os atletas saindo daqui, não conversei ainda depois disso,
para essa remontada que precisa ser feita. O 6-0 não vai ser esquecido, está lá, entrou na história, mas ele pode ser amenizado se a gente sair do quadrangular da morte e rebaixar um rival como o Figueirense, por exemplo, que isso sirva de motivação para os nossos torcedores e para os próprios atletas. Presidente, boa tarde. O Christian disse que o time tem que recuperar a confiança, né, o anímico. Como é que está o anímico da direção para seguir nessa jornada, né, com o risco do rebaixamento? E um possível rebaixamento interfere em alguma coisa na transição para a SAF? Kleber, tem sido tão pesado esses 20 dias do ano que eu não vou mentir. Você acusa o golpe, você se chateia. E eu usei até um termo ontem na reunião do Conselho, que foi usado de maneira pejorativa, já hoje em veículos. O que eu aprendi no futebol, e tem que ser assim, porque a pressão é grande, se você sentir o baque e se entregar, você tem que sair mesmo. Você tem que se reenergizar ao ponto de dar soluções para quem está em volta. E se o presidente sente, óbvio que o atleta sente. Óbvio que o atleta vê a rede social. É óbvio que o atleta sente quando ele vê os carros sendo apedrejados aqui. Uns se encolhem, outros não querem, outros pedem para sair. E óbvio que a gente sente também. Mas uma coisa que tem que servir para nós, senão a gente sucumbe, é que um dia é melhor que o outro. Domingo foi terrível. Mas a segunda já foi melhor que o domingo. Porque você já tem mais clareza para tomar decisão na segunda-feira do que no domingo. A terça, com a reunião de ontem do Conselho, já foi melhor que a segunda-feira. E hoje vai ser melhor. Então a gente precisa se reenergizar. Então, essa energia vem daí, Kleber, para mudar. Os atletas vão ter a ajuda necessária para voltar a estar com a mente no desafio que eles vão ter. Zerar o que foi. Desde a ajuda de profissionais, que nós vamos tentar fazer dinâmicas para que a gente possa trazê-los de novo à concentração do desafio que eles vão encarar. E é o que a gente pode oferecer. A gente tem oferecido do melhor para esse grupo de trabalho. Não porque a gente faz isso para se gabar, é porque é o que a gente acha que tem que ser, para poder cobrá-los. Concentração em jogos em Joinville, as viagens com antecedência. Mesmo em Chapecó, a gente manteve uma viagem na sexta-feira, para que treinasse. E como presente, ganhamos um 6-0. Mas eu não vou deixar de fazer o que eu acho que é o certo para esse grupo, porque o resultado não vem. Eu vou cobrá-los para que o resultado venha. Então o ânimo ainda existe, Kleber, tem que existir. E sobre investimentos de SAF, os investidores, eu imagino que estão apreensivos também, né? Estão acompanhando à distância tudo o que acontece aqui. Mas imagino que nada muda o que eles pensam da instituição. Porque o JEC não acaba rebaixando ou se mantendo. Será mais um percalço difícil na vida do JEC, mas que o ativo do JEC não se resume a isso. Nós temos exemplos de um Criciúma que em 2020, se eu não me engano, rebaixou. 20 ou 21. E no mesmo ano conseguiu se remontar como cidade e clube e subiu de Série C para a Série B. Não que eu quero que isso se repita aqui, mas nós temos que estar preparado para todos os cenários do JEC, porque hoje são os cenários que a gente tem na mesa. Então o ânimo existe nisso, Kleber, e vai ter que existir de todo mundo. Presidente, boa tarde. Imagino que nessas lives, né, o pessoal está fazendo aí, muitos torcedores, né, com a hashtag impeachment, pedindo, de alguma forma, a sua saída. Até que ponto isso te afeta no comando do Joinville Esporte Clube, saber que existe essa parcela grande da torcida que pede a sua saída específica, né, como figura também desse janeiro horrível, né, do Joinville Esporte Clube, como isso te afeta e como é que o torcedor pode confiar que essa mesma equipe que fez 1 ponto nesses 6 jogos vai dar a resposta agora nesse quadrangular que está começando agora? Bom, a manifestação é legítima, eu compreendo. Ela é fomentada, né? É fomentada diariamente. E o torcedor vai vendo os resultados e quer uma cabeça. O torcedor sempre quer uma cabeça, né? Como foram já as pessoas que já saíram daqui. É a do presidente, é da vez. Não me surpreende, eu me preparei para isso quando eu entrei há 3 anos atrás. Eu já sabia que essa bomba poderia estar prestes a explodir desde o dia 1 que eu assumi o clube. E a gente já está aí há 3 anos e 3 meses tentando. Mas chateia, pode ter certeza que chateia, porque não é essa a solução para o clube. O clube tem debates muito mais profundos, né? O que vai ser do clube? Nós temos alguém para assumir o JEC? Nós temos alguém para tocar esse desafio? Nós temos alguém com disposição para mudar? Se tiver,
que se apresente, é ideal que isso aconteça, inclusive, né? Porque não é o reflexo do clube nos últimos anos. Quando o Charles deixa o clube, se eu não me deixasse posição, não teria outro. Quando eu sou reeleito, não teve ninguém para reeleição. E certamente, se o clube cair para a segunda divisão, dificilmente também alguém vai ter coragem de colocar o nome, mas para pedir saída talvez tenha bastante. Então, chateia, eu sei da missão ingrata que eu tenho aqui, não me vitimizo, porque eu me deixei à disposição para fazer isso, e sei que isso tem um tempo para durar também, né? Tem um tempo para maturar, porque é uma pressão muito grande que você vai até onde dá com a sua convicção. E a convicção que eu tenho é deixar o Joinville numa situação melhor de investidores, de SAF, que vai ter uma proposta importante na mesa do Joinville nos próximos meses. E, na minha visão, o meu trabalho durante esse último ano, junto com o Conselho Deliberativo, um dos legados é esse. E espero que o Joinville agarre e passe, a partir daí, ter um novo modelo, ter mais seguranças financeiras e, consequentemente, resultados esportivos que a gente espera. É isso, pessoal. Ô, presidente, ontem eu falei lá no Conselho, e repito aqui, as críticas, as cobranças, elas vão existir, vão estar ali, elas vão ficar de lado nesse momento, porque o JEC tem 6 jogos pela frente. E a gente até coloca essa cara a tapa, porque a gente acredita na instituição, no clube. Mas eu queria que você falasse para o torcedor, como é que o torcedor vai acreditar nesse momento, o que pode fazer o torcedor para ajudar, e o que o presidente pode falar também para ele nesse momento de união. Porque quando a gente fala em união nesse momento, o torcedor acha que eu estou passando a mão na cabeça da diretoria. A diretoria errou, tem um monte de coisa errada, mas eu não vejo que esse é o atual momento para isso. A gente pode discutir isso lá na frente, né? No conselho ou depois com outros assuntos, nas rádios. Eu vejo que agora a gente tem 540 minutos para mudar a história do JEC. Como é que eu, que estou lutando para que o JEC permaneça na Série B, aqui fora, posso acreditar no D'Artagnan, que está aí dentro, junto com o time, com a comissão técnica? Que mensagem você pode passar para que dê um pouquinho de confiança nessa torcida que está aqui extremamente revoltada? Charles, amanhã o JEC faz 50 anos. E, obviamente, eu lamento demais a gente abrir o cinquentenário numa situação dessa, mas, infelizmente, é onde a gente está. A gente não pode correr disso. A minha história com o JEC é de 36 anos, cada um tem a sua. Desses 50, eu participei de 36, como torcedor, de arquibancada, no Ernestão, Arena, virando dirigente. Tenho dado a minha contribuição. Então, certamente, quem escuta aí tem sua história com o JEC. Uns 50 anos, como está aqui o seu Arthur, que viu o JEC ser fundado, e outros que nos escutam, e toda a história é valiosa para se agarrar, para ter esperança de que o JEC vai sair dessa situação. É nisso que a gente precisa se agarrar nesse momento. Amanhã a gente entra nessa questão dos 50 anos do clube, tem um VT lindo, maravilhoso, que vai abordar os 50 anos, que vai nos encher de orgulho do que o JEC foi, obviamente preocupado do que o JEC vai ser, mas com a esperança de que a gente pode ainda nessa competição evitar um rebaixamento, que seria para nós um atraso institucional muito grande. O D'Artagnan e a diretoria vai continuar tentando fazer o que pode, dando as condições para esse clube performar. Trazendo reforços, nós temos reforços que vão ser apresentados, cobrando quem tem que entregar e pedindo união da torcida. Nós já fizemos isso desde segunda-feira. Vai ter uma manifestação dos torcedores no sábado aqui na Arena Joinville. Vai ser um dia de abraçar o JEC, não tem outra saída. E é a partir daí que mora a esperança, Charles. Que a partir de amanhã dos 50 anos, o JEC passa... Uma coisa é a história do JEC do que foi dos 50 anos para trás. Como vai ser os 50 anos para frente? A partir de amanhã a gente começa a escrever. E não é abandonando o clube. Não é abandonando o clube, eu tenho certeza. Então eu conto com o torcedor a partir de sábado aqui no treinamento e de terça-feira nos jogos para começar a escrever a sequência da história do JEC. Presidente, você fala muito sobre essa questão, né, do quadrangular, né, que pode ser um percalço no meio de um caminho do cinquentenário, mas o Joinville tem um calendário todo para o ano, tem Copa do Brasil, tem
talvez a Série D mais difícil que o Joinville vai enfrentar pelo fato de ter aumentado a quantidade de clubes e tal. O senhor falou sobre erros na pré-temporada, né, mas como que a diretoria vem corrigindo esses erros, não somente agora para o quadrangular, porque são jogos que já vão ter já semana que vem, mas para que esses erros não sejam cometidos também na formação de elenco, não para a Copa do Brasil, mas para a Série D do Campeonato Brasileiro? O Joinville precisa ter mudanças estruturais, e realmente não é agora para o quadrangular que elas serão feitas, porque não faz sentido, né? Elas teriam impacto mais negativos do que positivos, pode ter certeza, no dia a dia. Mas nós estamos atentos a essas mudanças. O ciclo 3 que a gente cita começou, o profissional com o Felipe Gil já identificou desde novembro ações a serem feitas, não teve tempo de implementar, já começou um campeonato dia 7. É muito insano o que tem sido acontecido no futebol brasileiro e o JEC, né, em vários estaduais, da maneira que está. Eu espero que a gente consiga sair dessa para que as tomadas de decisões sejam mais claras a partir daí. Mudanças de pessoal, de processos, decisões de elenco, quem fica, quem não fica para o Campeonato Brasileiro da Série D, porque o Campeonato Catarinense está nos dando uma amostra, né, bem clara. Ele está gritando aí para que a gente defina quem fica no campeonato, quem não fica, mas o foco agora é total no Catarinense. Mas tem profissionais ali como o Felipe Gil, já com a missão. Esses atletas mesmo que estão vindo já vão ter contrato para a Série D. Né? Não vai vir um atleta agora para jogar 6 jogos, muito menos em um quadrangular da morte. Então já a partir daí, uma mudança, renovação desse time. A gente falou ontem um pouco no conselho, o JEC se acostumou quando ficou 3 anos sem calendário. Por isso que eu digo que não é a pior fase do JEC. O que assusta é o rebaixamento. Mas o Joinville ficou 3 anos sem o que jogar no segundo semestre. E isso cria uma característica de time que monta time e desmonta time. Monta time e desmonta time. O JEC passou agora a tentar montar um time fixo, uma estrutura base que passe de ano a ano, que qualquer clube normal tem, desde o ano passado. Quando a gente tenta numa Copa Santa Catarina começar a trazer atletas, entra na gestão do Ney Franco, nós não tínhamos nem jogadores para jogar, era só da base, começamos a trazer. Mantivemos esse elenco no Catarinense e numa Série D, e que culmina agora com uma virada de chave. Certamente erramos em nomes, muitos atletas não performaram, e nós temos que ter muito critério agora nas decisões de quem fica e quem não fica. Alguns já estão deixando o barco, já estão saindo, e quem não quer ficar, que não fique. Vamos atrás de quem quer ficar no JEC e reverter, que agora tem que ter muito culhão para entrar em campo aqui e resolver o problema do JEC. E quem vai entrar em campo aqui a partir de terça-feira vai ter que ter ciência disso. Boa tarde, presidente, Dudu. 2 em 1 aí. Primeiro, falar um pouquinho dos números do JEC, né, a sua gestão e os números que o Joinville comporta. De 2018 para cá, são mais de 330 jogadores contratados. De 2018 para cá, são mais de 330 jogadores contratados. Da sua gestão, já são 127. 8 treinadores, daqui a pouquinho beirando o 9º, né? Será que não é um alerta e sinais que o Joinville precisa mudar um pouco o processo interno, a metodologia? Algo que venha agregar um pouco mais ao Joinville, né? A gente está percebendo que esse legado das últimas gestões não deixa nada de bom para o Joinville e para o próximo passo, para o dia de amanhã. A gente sabe que a história do Joinville não vai se acabar amanhã, muito menos no Campeonato Catarinense. A gente sabe que o Joinville vai voltar a ser o tamanho que ele sempre foi. Mas são sinais que às vezes a bola e os números nos trazem, né? Será que não tem coisa errada? Será que não tem processo não sendo feito ou incorreto? E a minha segunda pergunta é uma pergunta que ontem, né, o pessoal do Conselho acabou ratificando e falando com bastante veemência, e eu acho que hoje o torcedor precisa dessa resposta, é sobre o Totti, o jogador Totti. Ele fez gestos obscenos para a torcida, eu acho que desrespeitando a torcida, que é o nosso bem maior, e o jogador não veio se pedir desculpa. Eu acho que você, o Gil, né, acabaram falando que foi conversado com ele, mas eu acho que seria questão de honra para o Totti sentar numa bancada e ao menos pedir desculpa para a torcida do Joinville, para que ele de fato tivesse o mérito de continuar vestindo a camisa do Joinville. Dudu, vamos lá. Pela primeira pergunta, eu concordo. Eu acabei até respondendo um pouco a tua primeira pergunta pelo que o JEC se meteu. O JEC contratava time, dispensava time, por motivos óbvios, né? Se você não tem o que jogar, você contrata um time para jogar a Copa Santa Catarina, vai até março, abril no Catarinense, dispensa todo mundo e monta um novo time numa Copa. Nós fizemos isso
durante o período que ficamos sem calendário. Primeiro ano da gestão nós não tínhamos calendário, depois nós não conseguimos o calendário, então a gente fez e deve ser esse número alto mesmo que você falou. De treinadores, eu não sei, são 9? São 8? E olha que eu reluto em trocar treinador, né? Sou criticado por isso. Então, se eu ainda dispensasse, teríamos talvez o dobro disso. Porque eu também não concordo com isso. Eu entendo que se você traz um treinador, você tem que dar tempo a ele e cobrar dele os resultados. O problema é que o Joinville não tem tempo. A impaciência toma conta e não tem tempo, e a gente se afunda nas decisões que a gente toma. Certamente tem processos para corrigir, Dudu. A gente tenta ali melhorar, trazendo... Eu relatei no começo, acho que você não tinha chegado ainda. Primeira parte da nossa gestão, por não ter calendário, foi com o que tinha em casa. No segunda parte, traz um profissional experiente para tentar formatar novos modelos e processos. E agora, num terceiro processo, vem o Felipe Gil, que experiência em outros clubes, para também implementar mudanças. Sempre em busca das mudanças e de aprimoramento para que a gente tenha resultado no futebol, porque é o que está faltando. Falta para o JEC há muito tempo. E a gente perde muito, mas muito mais do que ganha, né? Por isso que nos frustra tanto, deixa a gente tão exposto. E talvez ações administrativas ficam em segundo, terceiro, quarto plano, porque a bola não entra, porque o futebol grita e nos deixa em situações delicadas como a gente está agora, mas que, repito, não é privilégio de agora, já é de no mínimo 5 anos. Quanto ao Totti, sim, foi tema ontem no conselho, a gente havia conversado com o jogador, ele cita, obviamente, tem a versão dele, tem a versão do vídeo, né, que os torcedores relatam, né, há trocas e falas e xingamentos. Ele cita que não fez a ofensa, né, controverso ali o movimento, ele vai reiterar que não fez, mas eu acho justo uma fala, certamente. Se pensou dispensa ou não dispensa o atleta, vamos lembrar que dispensar não é barato, né? Não é barato, é um atleta que tem contrato até a Série D, é um atleta que veio, que tem experiência suficiente, quem sabe até para dar a volta por cima aqui ainda no JEC, ele veio com essa responsabilidade, é um cara que subiu da Série D para a Série C ano passado, é um cara que já ganhou títulos aqui em Santa Catarina. Então, a gente não pode tomar a decisão com o estômago, mas tem que ter respeito. E se gerou essa margem de interpretação, o mínimo que tem que ser feito é relatar e pedir desculpas. Como a gente faz aqui. Eu reitero no final das coletivas as desculpas pelo que está acontecendo com o JEC. Mesmo sabendo que é algo que já poderia estar acontecendo há muito tempo, pela fragilidade do JEC. Mas pelo fato de ser os 50 anos, me dói demais. Um ambiente que seria festivo a partir de amanhã, ter um anticlímax pela situação que o JEC está. Eu, como presidente, me dói. Se dói como torcedor, imagina com a gente aqui, que está em tudo preparado. Mas cabe a nós interpretar o ano de 50 anos. Tem muita coisa que a partir de amanhã vai ser lançada, uma comissão dos 50 anos que está trabalhando com ações já com datas para a gente comemorar, porque eu tenho certeza que a gente vai comemorar coisas esse ano. Eu não quero comemorar a saída do quadrangular da morte. Isso não é algo do tamanho do JEC, mas vai ser necessário que a gente se esforce para sair. Mas o ano está só começando, tem muita coisa para a gente escrever nessa temporada. Repito, a gente está apenas no dia 28 de janeiro. Parece que a gente já está em agosto, tamanha turbulência que o JEC se meteu, infelizmente.